1972, o último ser humano pisou na Lua e voltou para casa. Depois disso, por mais de 50 anos, o espaço profundo ficou em silêncio. Mas em 1º de abril de 2026, 4 astronautas deixaram a Terra a bordo do foguete mais poderoso já construído pela NASA. E pela primeira vez em mais de meio século, a humanidade voltou a olhar para a Lua de perto. Mas existe uma pergunta que vai muito além do espetáculo do lançamento. Que engenharia é necessária para levar seres humanos de volta ao espaço profundo? E quanto isso realmente custa? Tudo isso e mais um pouco após a vinheta. Episódio 4. A missão Artemis II. A missão Artemis II foi a primeira missão tripulada do programa Artemis da NASA. Segundo a própria agência, seu objetivo principal não era pousar na Lua, era testar. Testar os sistemas da espaçonave Orion, a navegação, o suporte à vida, a comunicação de longa distância e, principalmente, o desempenho do escudo térmico durante a reentrada. 4 astronautas foram selecionados: o comandante Reed Wiseman, o piloto Victor Glover, que se tornou o primeiro homem negro a viajar tão longe no espaço, a especialista Christina Koch, a primeira mulher designada para uma missão lunar, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, o primeiro não-americano em uma missão tripulada ao redor da Lua. A missão durou 10 dias. A espaçonave Orion, batizada pela tripulação de integridade, percorreu uma trajetória em forma de 8 ao redor da Lua, incluindo o sobrevoo do lado oculto. Ao todo, segundo dados da NASA, a Orion percorreu mais de 1,1 milhão de quilômetros e, no retorno, entrou na atmosfera terrestre, viajando a quase 35 vezes a velocidade do som. Para entender a magnitude disso, é preciso entender o que estava por trás desse lançamento. O Space Launch System, o SLS, é considerado o foguete mais poderoso já operado pela NASA desde os tempos do programa Apollo. Com 98 metros de altura, mais alto do que o Big Ben em Londres, é movido por uma combinação de hidrogênio e oxigênio líquidos. A espaçonave Orion foi projetada para manter 4 astronautas seguros em missões de até 21 dias no espaço profundo. E um dos seus componentes mais críticos é invisível a olho nu, o escudo térmico. Durante a reentrada, a Orion viajou a quase 35 vezes a velocidade do som. Nessas condições, a superfície da cápsula atinge temperaturas extremas. O escudo térmico é a única barreira entre a tripulação e temperaturas que podem destruir o material da nave em segundos. Segundo análises preliminares da NASA, o desempenho foi quase perfeito, com redução significativa nos problemas de carbonização. A Orion pousou no Oceano Pacífico em 10 de abril de 2026, a apenas 4,7 quilômetros do alvo predeterminado. Segundo a equipe de engenharia da NASA, a velocidade de entrada na atmosfera ficou dentro de uma margem de apenas 1,6 km por hora dos valores calculados, uma precisão que valida mais de uma década de desenvolvimento. Mas quanto custa tudo isso? A resposta é difícil de digerir. Segundo a auditoria do Gabinete do Inspetor-Geral da NASA, o programa Artemis como um todo custou aproximadamente 93 bilhões de dólares até 2025. E cada lançamento individual tem um custo separado. Segundo o mesmo relatório, o custo operacional de um único lançamento totaliza aproximadamente 4,1 bilhões de dólares. Esse valor inclui o foguete SLS em 2,2 bilhões, a cápsula Orion com 1 bilhão, o módulo de serviço europeu com 300 milhões e os sistemas de solo com mais 568 milhões de dólares. Para comparação, segundo a Mailbit, a SpaceX estima que uma missão completa da Starship possa custar aproximadamente 50 milhões de dólares, graças ao reaproveitamento dos componentes. Essa diferença tem gerado debate intenso no Congresso americano. O próprio inspetor-geral classificou o modelo atual como
insustentável a longo prazo. Segundo a CNN Brasil, a NASA previu para 2026 sozinho um investimento de 8,3 bilhões de dólares apenas na área de exploração lunar e marciana. Mas existe um lado dessa história que quase ninguém está contando, porque a missão Artemis não é apenas ciência, ela é geopolítica. Os Estados Unidos querem reafirmar sua liderança tecnológica diante de uma corrida que já não tem mais apenas um competidor. A China avança rapidamente com seu programa lunar Chang'e, sob controle estatal e menor transparência. E a disputa pelo Polo Sul da Lua não é apenas simbólica. No Polo Sul lunar existe água congelada, e água no espaço significa muito mais do que beber. Significa combustível. Hidrogênio e oxigênio extraídos do gelo lunar podem reabastecer foguetes diretamente. Isso tornaria a Lua uma base de reabastecimento para missões ainda mais profundas no sistema solar, incluindo Marte. Com o sucesso da Artemis 2 confirmado, o caminho está aberto. Segundo a NASA, a Artemis 3, prevista para 2027, vai testar o módulo de pouso lunar em órbita terrestre. A Artemis 4, em 2028, será o primeiro pouso real na Lua desde Apollo 17. E a partir da Artemis 5, a NASA planeja pousos anuais para construir uma base permanente no Polo Sul lunar. Mas construir uma base na Lua exige engenharia completamente diferente de tudo que já foi feito. Sem atmosfera, com radiação extrema, com temperaturas que variam centenas de graus entre o dia e a noite lunar. Cada parafuso, cada cabo, cada sistema de suporte à vida precisa ser projetado para sobreviver em um ambiente que não perdoa erros. E existe um aspecto da corrida espacial que raramente aparece nas manchetes. A tecnologia desenvolvida para o programa Artemis não fica no espaço. Materiais avançados, sistemas de refrigeração extrema, sensores miniaturizados, inteligência artificial aplicada à navegação, tudo isso, eventualmente, encontra caminho de volta para aplicações terrestres, em medicina, em engenharia civil, em telecomunicações. A história da exploração espacial é também a história de como a humanidade se reinventa para sobreviver em ambientes impossíveis. Em 1969, quando Neil Armstrong pisou na Lua pela primeira vez, o mundo parou para assistir. Em 2026, quando 4 astronautas sobrevoaram a Lua novamente, o mundo assistiu de novo. Mas desta vez, a missão é mais ambiciosa. Não é sobre chegar, é sobre ficar, porque a próxima fronteira da humanidade não está nos oceanos, nem nos desertos, nem nas montanhas. Está no espaço. E na engenharia, quem entende o futuro antes sempre sai na frente. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal, porque aqui a gente explica o que você não vê.